Acho que eu tô tentando contar uma história pra você. Cadê ela? Ela tá na janela. Mãe, Deixa eu ter. tem que ver a branca que como ela concorda. Tá assim, ó. Esticado, assim, ó. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Tá. Bom dia. Bom dia, que saudades de vocês. Bom dia, Pro. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pro. Deixou o cabelo crescer? Se eu deixei meu cabelo crescer, ele tá crescendo aqui, ó. Vou deixar crescer um pouco. Vou continuar. Muita preguiça aí? É a primeira aula? É a primeira aula? Vocês acabaram de acordar? É, Professora, Oi. tô acordada desde as 7 da manhã. Muito bem. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguém com apelido. Eu vou anotar quem tá na sala, tá? Não é chamada, não vai contar falta, mas eu vou dar ponto extra para quem participar das aulas. Eu acho que vocês receberam um comunicado dos pais da escola falando disso. Então, eu vou anotar. Então, evitem colocar nomes, apelidos, tá? Porque tá tendo uns problemas de gente entrando na sala, atrapalhando as lives. Então, se não tiver com o nome, aí a gente põe na sala de espera, senão ficar fora da sala. Tá bom? Então, eu vou anotar quem tá aqui pra gente poder começar. Carolzinha, Guilherme. Tem 2 Guilherme agora? Tem um Guilherme novo? É? Não sabia que tinha entrado um Guilherme novo. Gustavo Luz. Ellen. Beatriz. João Lucas. Emanuele. Maria Eduarda. Maísa. Misael. Gabriel entrou agora. Ralph Lindo. Cadê o Pedro? O Arthur. Vinícius e Vitória. Pedro tá viajando, senhora. Ah, o Pedro tá viajando? Pra onde ele foi? Pra praia. Ai, que chique que ele é, gente. Tem praia que já tá liberada, que já pode entrar. Já pode ir. Tem praia que só pode entrar quem mora na cidade. Não pode turista. Vamos lá, 18. 18, 10, 12, 16. Faltando um aqui. Leandra. Não marquei a Leandra. Muito bem, meus amores. Preparados para a aula? Hoje a aula tá pesada, hein? Hoje a aula tem assunto para danar. Ah, muita coisa, muita coisa. Eu vou deixar o áudio de vocês aberto, porque minha internet está instável. Fica aparecendo assim, internet instável, internet instável. E aí, se eu começar a falhar muito, vocês me avisam, tá bom? Vou compartilhar a tela na nossa postilinha. Eu não lembro se foi para vocês que eu pedi a atividade. Pedi, não pedi? Esqueci de avisar as outras salas. Pessoal, vocês têm que se atentar ao roteiro, porque
As tarefas lá do final da apostila, algumas vocês vão ter que me mandar, tá bom? Eu falei que podia mandar na Agenda Edu, por foto, ou digitar e mandar para mim, tá? Então, vocês olhem os roteiros para ver, porque tem atividade já que vocês vão ter que me mandar, valendo ponto extra, tá bom? Então, a gente vai ter algumas atividadezinhas que vocês vão fazer valendo ponto extra. Tudo eu vou mandar no roteiro. Então, o roteiro que a Márcia disponibiliza, eu acho que ela disponibiliza ou no domingo à noite, não é? Ou na segunda-feira de manhãzinha, que ela manda o roteiro da semana, vai ter lá explicado o que é para fazer. Então, algumas coisas vocês vão ter que me ajudar a falar, vocês vão ter que produzir alguns materiais, mandar foto, vai ser tudo pela Agenda Edu, ou aqui na aula, alguns vão ser na aula, tá bom? Então, vocês têm que se atentar à Agenda Edu lá. Agenda Edu não, ao roteiro. E outra coisa que eu esqueci de falar nas outras salas também, passou, e alunos que ficaram de recuperação, alguns me mandaram mensagem, tá bom? Recuperação, eu vou disponibilizar para vocês dia 10, é segunda-feira, eu vou mandar na Agenda Edu somente para os alunos que ficaram de recuperação, tá bom? Então, eu vou mandar lá na Agenda Edu a recuperação, vocês vão fazer e vão me mandar de volta na Agenda Edu em 5 dias. Então, até sexta-feira vocês me mandam essa atividade, tá? Porque eu tenho que digitar a nota até o dia 17. Então, se vocês receberem a recuperação, vocês já sabem que ficou de recuperação. Olhem no Galileu. Por quê? Pode ser que, sei lá, come bronha e esqueci de mandar para determinado aluno. Não acontece, mas vai que acontece, né? E aí vocês não têm a recuperação para fazer lá, porque eu esqueci de mandar. Então, cobrem. Sora, eu fiquei de recuperação no Galileu, você não me mandou a recuperação. Então, eu mando para vocês direitinho. Segunda-feira, entra lá na Agenda Edu e já olha para ver. Isso vai acontecer com todos os professores, tá, pessoal? Todos os professores vão mandar as recuperações para vocês fazerem na segunda, com 5 dias para realizar. Tudo bem? Certo? Não ficou de repouso. Quase que eu encerro a reunião. Apertei o botão errado. Vamos lá, vou compartilhar. Todos pegaram a apostilinha, foram lá na escola buscar. Eu tava lá, mas eu não vi ninguém, não. Eu tava lá em cima, vi só alguns aluninhos. Fala pra mim, Ralph, Guilherme Menezes, vocês estão vendo a apostila? Tá? Beleza. Se alguém não estiver vendo, me avisa. Tô no índice da apostila, tá? Para começar, é uma apostila nova. Adoro a apostila nova, porque ela tá bonitinha, assim, arrumadinha. Para começar, nós vamos falar do assunto que nós vamos trabalhar nessa apostila, certo? Nós vamos voltar a falar de alguns povos que nós já estudamos, vamos conhecer povos novos, vamos ver novas coisas, muita política, vamos falar muito de política. E que ele é bem cidade-estado, impérios e reinos. Então é bem abrangente, muita coisa para a gente ver. O módulo 12, falando que a minha internet está instável. Módulo 12, ele vai falar de cidadania e política na Antiguidade Clássica. Nós já estudamos a Antiguidade Clássica, a gente já viu que a Antiguidade Clássica é relativo à Grécia e Roma. Então, alguém me mandou mensagem. O que você não entendeu, Misael? De quando? De quando? De quando? Falem comigo. Ah, tá. Travou porque deu... Enfim. Deu que tá instável a minha internet, mas eu tô repetindo já. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos estudar, então, cidade-estado, impérios e reinos, esse bimestre. Vamos falar sobre cidadania e política na Antiguidade Clássica. Nós vamos ver quem é cidadão na Grécia, quem é cidadão em Roma. Na verdade, hoje a gente vai ver o que é ser um cidadão, tá? O que é participar da política. E vamos falar lá no finalzinho desse módulo, a situação das mulheres, tanto na Grécia quanto em Roma. A gente vai fazer um comparativo. Vocês vão ver, é um assunto
assunto que é novo nas apostilas. Antigamente não tinha esse assunto na apostila, mas agora com a reformulação do currículo, as mulheres entraram aí, a Mulheres e África, que também não tinha, entrou. Falando sobre o papel das mulheres, né? A exclusão das mulheres, a gente vai falar da situação das mulheres na antiguidade. No módulo 13, nós vamos falar sobre império, tá? E algumas negociações, a gente vai falar, acho que um pouquinho, uma coisinha sobre o Império Macedônico, algo bem pouquinho mesmo. Mas o nosso foco vai ser falar sobre a formação do Império Romano e o fim do Império Romano, todas as crises, o cristianismo, estabilidade política, tudo que levou ao fim do Império Romano. Lembrando que eu já tinha falado isso para vocês, a gente ia estudar monarquia e república no segundo bimestre, e que nesse bimestre a gente ia estudar o Império Romano, então vai ser um assunto bem grande. É um assunto importante e é um assunto que a gente vai trabalhar até o quarto bimestre, vocês vão ficar ouvindo muita coisa sobre o Império Romano, tá? Porque a gente vai começar a falar de feudalismo depois, na formação do feudalismo a gente vai falar muita coisa sobre o fim do Império Romano e cristianismo, principalmente. Módulo 14 vai falar sobre as formações da África, como eu falei, é um assunto novo, né? Ele veio para nós a partir do ano passado. Oi. A Lívia entrou na sala? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim, Sim? Sora, eu entrei. Tava Só dando pra- bug aqui no meu computador, aí eu tive que pegar o celular. Não tem problema, é só para eu anotar que você está presente. Vamos lá, e a gente vai ver o Império Egípcio, né? Porque a gente falou sobre Egito, mas a gente falou mais da parte do crescente fértil, das sociedades hidráulicas, da economia agrícola. Agora a gente vai falar de política, de império mesmo, de política egípcia, que muitos não sabem, fica na África. O Egito fica na África, tá, pessoal? E vamos estudar 3 grandes reinos da África Antiga, que é o reino de Gana, o reino da Etiópia e o reino de Aksum, tá? Lembrando sempre que é África Antiga, não é África atual. E no módulo 15, para encerrar a apostila, a gente vai falar da Europa além dos romanos. Vocês vão ver que os romanos, eles tiveram boa parte da Europa, a maior parte da Europa era romana, mas existiam coisas fora de Roma, que são os hunos e os germanos, que vão ser importantes para a gente ir lá no quarto bimestre. No quarto bimestre a gente vai voltar a falar de hunos e germanos e do fim do Império Romano. Então, para começar, vamos lá. Como eu falei, vamos falar de Antiguidade Clássica, vamos falar de Esparta e Atenas, de Roma, de reinos germânicos, de África Antiga, muito assunto esse bimestre. E vamos falar sobre, agora, a cidadania política da Antiguidade Clássica. E hoje a gente vai falar só de Grécia, tá? Para falar de Grécia, a gente vai falar de 3 coisas muito importantes hoje. Primeiro, cidadania. Nós vamos entender o que é ser um cidadão. O papel da educação, que nós vamos falar na próxima semana, porque a gente vai falar de escola. Escola ateniense, escola espartana. E quem é excluído da cidadania, quem não é considerado cidadão e por isso não tem direitos políticos. É uma coisa que a gente vai ver hoje e vamos ver semana que vem também. Certo? Para começar, 2 palavrinhas importantes para a gente aprender, tá? Primeira palavrinha, cidadão. O que é ser cidadão? A palavra cidadão vem de cidade, das civitas romanas, da città italiana, da city, né? Da inglesa, né? Do inglês, city. E significa aquele que tem vínculo com a nação, vínculo com a cidade. Então, não é só morar na cidade, é ter esse vínculo. O vínculo com a nação significa poder participar da vida política. E isso é ser cidadão. Ser cidadão é poder participar da vida política do seu lugar, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Para você poder participar da vida política, você precisa ter o vínculo. Então, não basta morar, você tem que ter o vínculo. Então, por exemplo, todo mundo que nasce no Brasil é um cidadão brasileiro. Como cidadão brasileiro, ele tem direitos garantidos pela lei. E entre os direitos garantidos pela lei está a participação da vida política. Ele pode ser
Ele pode votar e ser votado. Então, ele pode eleger alguém, porque ele vai lá a cada 4 anos e vota em alguém, como ele pode se candidatar a um cargo e ser parte da política também. Se ele não pertence a um lugar, ele não tem esse direito, tá? Então, eu vou pegar um exemplo. Eu vou sair daqui do Brasil e vou morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu vou ser um estrangeiro, uma estrangeira. Então, eu posso ter um visto de turista, um visto de estudante ou um visto de trabalho, mas não significa que eu sou americana, que eu sou estadunidense. Significa que eu sou um estrangeiro. Então, eu não posso participar da vida política e tem alguns direitos que o cidadão tem e eu não vou ter, porque eu não sou cidadã. Outro caso, eu sou de São Paulo e venho morar em Itupeva. O meu título de eleitor é da cidade onde eu moro. Então, o meu título era São Paulo. Só que eu mudei para Itupeva e não mudei o título, porque eu tenho que pedir para mudar o título. Eu continuo votando em São Paulo. Sabe o que significa isso? Que na cidade de Itupeva eu não tenho direitos. Eu não posso reclamar, por exemplo. Por quê? Porque quando eu voto na minha cidade, eu voto para o prefeito, eu voto para os vereadores, é porque eu uso a cidade. Eu uso o hospital, a saúde, eu uso a segurança, eu uso a educação, escola, os serviços da prefeitura, o esgoto, enfim, tudo que a cidade proporciona. Mas se eu voto em outro lugar, eu não posso reclamar daqui, eu não votei aqui. Então, cidadão, ele tem um vínculo com a cidade, ele tem um vínculo com o lugar onde ele mora. Tá? Se ele não tiver esse vínculo, ele não é considerado um cidadão. A cidadania é a mesma coisa, é pertencer a uma determinada nacionalidade, possuir boas práticas de convivência e estar protegido pelas leis. Ser cidadão é conhecer as leis do seu país, da sua cidade, e cumprir essas leis. Isso leva a boas práticas de convivência. Tá? Sabendo que na lei eu não posso matar, roubar, estuprar, furtar, sei lá, mentir, né, difamar o outro, eu não posso fazer nada disso, eu não vou fazer. Isso me leva a boas práticas. Eu saio do meu país e vou morar em outro país. Eu tenho que conhecer as leis do outro país, certo? Principalmente se eu quiser a cidadania. Por isso que é muito difícil conseguir a cidadania de outro lugar, porque eu tenho que provar que eu pertenço àquele lugar. Eu vou vou viajar e vou visitar um outro lugar. Eu tenho que conhecer as regras do lugar. Eu vou para o Irã. Eu, como mulher no Irã, eu tenho que usar véu, tá? Para uma boa prática de convivência. Eu posso ser presa se eu não usar véu. Se eu vou para Singapura e jogo o papel no chão, eu levo uma multa milionária, uma das multas mais caras do mundo, de jogar só um papelzinho no chão, um papelzinho de bala. Caiu da minha bolsa o papelzinho. Eu sou multada. Então, eu tenho que conhecer as leis e as regras de um lugar, tá? Mas a cidadania significa pertencer a um lugar, é ter esse vínculo com o lugar, tá? E é isso que a gente vai ver agora, quando a gente vai falar de cidadania na Grécia Antiga. Quando a gente fala de cidadania na Grécia, a gente vai falar de um período muito longo, né? Para formar as cidades-estado grega. E para isso, nós vamos voltar a falar da polis, que está como polis, porque é o plural de polis. Então, a gente vai falar das polis gregas. O que essas polis elas têm de importante? Né? Lembrando o que é uma polis. Tem uma pergunta lá sobre polis. A gente já estudou polis, vocês têm que saber. Polis é a cidade-estado. Né? É a cidade-estado em que eu tenho independência, eu posso ter a minha prática política, a minha economia e tudo mais, mas eu sou ligada a vínculos culturais com as outras cidades. Então, a polis é a cidade-estado grega, independente uma da outra. Nós vamos estudar duas polis. Vamos estudar Esparta e Atenas. Por que elas foram? Porque elas serviram de modelo. Tá? Todas as outras cidades gregas, elas usaram como modelo tanto Esparta como Atenas. Então, a gente não precisa estudar todas as cidades. A gente estudando as duas, por as mais poderosas, a gente consegue entender como que funcionava a Grécia. Tá? Nas duas cidades havia uma aristocracia, que era membros de algumas famílias que se consideravam os melhores. Tá? Eles vão vir desde a ocupação, desde a formação da cidade, esses melhores já vão surgir ali e eles vão ter o poder político. Porém, eles perdem poder político, principalmente em Atenas. Eles vão
perder esse poder político. Por quê? Porque algumas pessoas vão ficar muito ricas. E tudo vai estar ligado à questão militar. Então, por exemplo, nessas cidades só podia participar da política aquele que era militar. E só era militar quem tinha dinheiro para bancar uma guerra. Por quê? Porque o Estado não dava as coisas para o soldado. Então, por exemplo, ele tinha que comprar o próprio cavalo, ele tinha que comprar o próprio armamento e a própria roupa de proteção. Não era bem uma armadura, né? Vocês vão ver, quando a gente for falar de roupa, a gente vai falar dessa roupa. Mas é um peitoral, uma proteção de braço, de perna, um capacete, um elmo, né, que eles chamavam. Então, isso era caro e as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Mas, à medida que a Grécia, como um todo, as cidades gregas, se tornam ricas, muito ricas, poderosas com comércio, os novos proprietários de terras e oficinas e barcos e tudo mais passaram a comprar os seus próprios armamentos e participar da guerra. Se eles participam da guerra, eles têm a participação política na assembleia que controlava as guerras. Se eles têm acesso às assembleias, eles estão participando da política. Então, vocês vão ver que vai abranger mais a política e a gente vai estudar isso melhor. Lembrando onde fica Esparta e Atenas, aqui é uma atividade que vocês têm que localizar no mapa, com uma setinha. Eu tenho aqui, ó, Atenas, fica na Ática, é uma cidade portuária, ela está bem próxima ao mar, ela tem os portos, então é uma cidade que tinha muitos estrangeiros, muita gente entrando, muita gente saindo, muito comércio acontecendo. Esparta já está bem aqui, ó, na Península do Peloponeso, bem no centro da Península do Peloponeso. Isso significa que ela não tinha contato com outras cidades. Quem já assistiu, por exemplo, o filme 300, no filme 300, eles mostram as montanhas, né? A Esparta ficava bem no meio das montanhas ali do Peloponeso, e por isso eles não tinham muito contato com outras cidades. Isso fez com que eles ficassem mais fechados. Vocês vão entender quando a gente for falar da educação. Tá? Quando a semana que vem que a gente for falar da educação de Esparta e Atenas, vocês vão entender a diferença entre essas duas cidades que são enormes, são cidades totalmente diferentes uma das outras. Cidadania em Esparta. Lembrando que aquilo que está em azul, ó, tem coisa que eu deixei em azul, são as coisas mais importantes, tá? Então, aqui, ó, o que está em azul. Primeira coisa, a sociedade espartana era dividida em 3 partes. Espartiatas, espartíatas, periecos e ilotas. Vocês têm uma atividade aqui, ó, vocês têm que fazer uma pirâmide. Então, vocês vão dividir essa pirâmide em 3 partes e escrever os nomes de acordo com a apostila, na ordem da apostila. Então, a ordem é essa: espartíata, perieco e ilotas. Tá? E a gente vai ver um pouquinho de cada um. Primeira coisa, somente os espartíatas eram considerados cidadãos e impunham suas leis aos outros. Quem que eram os espartíatas? Tá? O texto deles está aqui. Ó. Os espartíatas eram descendentes dos dórios, viviam em constante treinamento militar, então vocês vão ver isso no texto da educação, eles estão sempre em guerra, tá? Sempre em treinamento. Não exerciam trabalho braçal de agricultura e comércio. Tá? Quando eles atingiam uma certa idade, a criança sempre vai estar excluída da política, sempre, desde sempre, vocês vão entender mais pra frente também por quê, porque enquanto ela está na escola, ela não participa da política. Mas depois de uma certa idade, ganhava o direito de participar da política e escolhia os 2 reis, tá? A Esparta era governada por 2 reis, a gente chama isso de diarquia. Esses reis lideravam as tropas e escolhiam os membros da Gerúsia. A Gerúsia, ela é a assembleia mais importante de Esparta, que é a assembleia dos anciãos, dos mais velhos. Tá? Por que ela é importante? Porque para eles os mais velhos eram as pessoas mais sábias, mais competentes e mais experientes. E por causa disso, elas vão ter um poder maior, tá? Porque eles vão, por exemplo, pedir a opinião desses mais velhos, todas as decisões passam por esses mais velhos e tudo mais, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho o que são esses descendentes dos dórios. A gente viu no bimestre passado que a Grécia foi formada por 4 povos e eles foram invadindo a Grécia. E uma das últimas invasões vão ser a dos dórios. Era um povo militar, era um povo violento, muito, muito, muito agressivo. E eles foram chegando, invadindo e destruindo tudo. E eles foram dominando outros povos.
Quando eles chegaram a Esparta, a cidade de Esparta já existia, tá? Mas é um lugar que fica entre as montanhas, é um lugar protegido, então os dórios fixaram a moradia ali e dominaram o povo que já existia. Então, com o passar do tempo, esses descendentes desses primeiros dórios que chegaram e dominaram essa cidade vão ser considerados cidadãos, eles vão ser os mais importantes. As pessoas que viviam lá, que era do outro povo, que foram dominados, são os periecos, tá? Então, os periecos, eles eram espartanos também, eles eram de Esparta, já viviam lá antes, mas eles perderam a guerra para os dórios, habitavam as áreas periféricas, então os espartíatas tinham as melhores terras, tá? Porque quando eles invadiram o local, eles pegaram as melhores terras para eles, e por isso eles não trabalhavam, porque eles já tinham renda, eles já tinham dinheiro. Os periecos ficavam, então, com as terras da periferia, né, afastadas ali, as terras menos produtivas, piorzinhas. Possuíam alguns direitos básicos, que são importantíssimos, que era o direito à liberdade e o direito à propriedade. Isso já era muito bom para eles. Por quê? Porque eles tinham direito à liberdade, eles podiam trabalhar com o que eles quisessem, casar, andar na rua, eles podiam fazer o que eles quisessem. Ninguém podia, eles não eram proibidos de nada. E eles tinham direito à propriedade. Então, por exemplo, quem tinha uma fazenda, mantinha sua fazenda, suas áreas de plantio. Quem tinha comércio, mantinha o seu comércio, seus animais. Então, eles não eram roubados, não era nada. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Diferença, eles pagavam impostos. Então, os espartíatas não pagam impostos e com isso eles ficam mais ricos, mas os periecos precisavam pagar impostos. Então, sobre a riqueza que eles produziam, eles pagavam imposto para o governo. Não tinham poderes políticos, eles não podiam participar das assembleias, não podiam participar de nada, mas podiam participar do exército, tá? Porém, eles só participavam do exército em período de guerra, o que também era ruim. Por quê? Porque os espartíatas, eles estavam em treinamento militar praticamente desde os 7 anos de idade, tá? Eles participavam a vida inteira do exército. Os periecos era só no tempo de guerra, então as chances deles morrerem, por exemplo, porque eles não tinham treinamento, nada, era muito grande. Agora, os ilotas são os coitados. Os ilotas, eles eram servos, tá? Em Esparta a gente não tem escravidão, então eles vão ser servos do Estado. Como que eu explico o que é um servo? Um servo, ele é quase um escravo, mas ele tem algumas... Espera só um pouquinho. Arthur. Só um pouquinho. Professora. Desculpa, Arthur, eu tava falando com meu filho. Tá. É que ele começou a falar aqui, aí eu falei para ele ficar quieto, que ele ia atrapalhar a aula. Vamos lá. Esses servos, eles são quase como escravos. Eles têm algumas liberdades, mas eles são quase como escravos, tá, pessoal? Faziam a maior parte dos trabalhos manuais, pagavam muitos impostos, não tinham direitos nenhum, nem de liberdade, nem de propriedade, de nada. Eles eram muito numerosos, normalmente a camada de baixo da pirâmide ela é mais numerosa, se revoltavam bastante, por isso eles eram alvos constantes do exército. Vocês vão ver também isso no texto da educação, que eles eram perseguidos pelos espartíatas, tá? Trabalhavam muito, ganhavam pouco, viviam na miséria. Esse tipo de governo a gente chama de oligarquia. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é oligarquia. Oligarquia é quando você tem um grupo dentro dos cidadãos que comanda a cidade, tá? No caso, aqui, tanto os espartíatas quanto os periecos, eles são cidadãos, né? Eles são atenienses, os periecos já viviam lá. Os espartíatas são os descendentes daqueles que chegaram depois, mas todos eles são cidadãos. Mas só os espartíatas podem participar da política. Então, isso a gente chama de oligarquia. Normalmente, a oligarquia está ligada a dinheiro. É um grupo mais rico que controla a política na cidade. Certo? Agora, vamos lá. Aqui pergunta quem é o cidadão. Tá tudo grifado no texto, tá, pessoal? Quem grifou lá bonitinho, tudo grifadinho. Então, quem era o cidadão? Descendentes de dórios, conquistaram a região, tinha o treinamento militar, não exercia trabalho braçal, ganhava o direito de participar da política,
escolhendo os 2 reis e escolhendo os membros da gerúncia. Então, isso era ser cidadão em Esparta. O que é a oligarquia? Comunidades em que poucas pessoas, mesmo entre os cidadãos, são considerados aptos a exercer o poder político, que era o caso de Esparta, né? Embora periecos e espartíatas fossem cidadãos, só os espartíatas exerciam o poder político. E agora a gente vai falar de cidadania em Atenas, aqui é mais complicadinho. Primeiro porque ele é dividido em 4. Eupátridas, geórgos, estrangeiros e escravos, tá? E aqui vai ter uma mudança, aquela mudança que eu falei lá no começo, ela vai acontecer em Atenas. Primeira coisa, é fácil saber quem é cidadão nos 2 lugares, tá? O nome já fala. O cidadão em Esparta é um espartíata, o nome já fala. Em Atenas, o eupátrida é o cidadão. Eupátrida é o eu na pátria, é o cidadão mesmo, é aquele cara que é da pátria, tá? Então é fácil lembrar quem é o cidadão. Eupátrida eram os cidadãos, o grande proprietário de terra, que obteve poder político ao impor-se ao antigo rei. Então, houve um momento na Grécia, em Atenas, que existia um rei chamado Basileu. O cargo era Basileu, não era o nome do rei, tá, pessoal? O cargo era Basileu. Então, existia um rei lá, o Basileu. Esse cargo foi tirado, foi destituído, igual aconteceu em Roma. A monarquia foi abolida e o grupo que se impôs foram os eupátridas, ricos, grandes proprietários de terra, tá? Os geórgos, eles eram pequenos proprietários de terra, comerciantes, tudo mais, alguns ricos também, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Que muitas vezes eram transformados em escravos por dívida. Então, no mesmo dia que aconteceu em Roma, que existia escravo por dívida lá com os plebeus, aqui são os geórgos. Vocês vão ver que isso vai mudar daqui a pouco. Os estrangeiros, eles eram considerados livres, então os estrangeiros podiam... Como Atenas era uma cidade portuária, recebia muitos estrangeiros. Pode ver que em Esparta não tem estrangeiros, né? Os estrangeiros, eles eram livres, eles podiam fazer o que eles quisessem, mas não podia participar da política, nunca. Isso em nenhum lugar, tá? Até hoje isso não existe. Se você sai daqui e vai morar em outro país, você é estrangeiro, você não participa da política. E os escravos, base da sociedade, era responsável por maior parte do trabalho manual. A pirâmide deles, aqui, fica assim, tá? Dividida em 4. Não precisa dividir desse jeito, mas dividido em 4. Eupátridas, geórgos, estrangeiros e escravos. Certo? É como se tivesse uma classe alta, uma classe média, uma classe baixa e a escravidão mesmo. Aí, o que vai acontecer? Aqui vai existir um processo de expansão de poder político, que antes era exclusivo dos eupátridas, vai chegar até os geórgos. Por que isso vai acontecer? Vão ocorrer algumas leis que vão modificar um pouquinho a política na Grécia, principalmente porque alguns geórgos vão começar a se revoltar contra os eupátridas, né? Tipo assim, eu sou cidadão, eu sou filho de pai e mãe ateniense, mas eu sou pobre. Por que eu não posso participar? Por que eu posso ser escravizado e você não? Se você tiver dívidas, o que acontece? Você é escravizado? O eupátrida não, mesmo que ele tivesse dívidas, só os geórgos. Alguns geórgos vão começar a ficar ricos, porque eles vão fazer comércio, vão comprar e vender produtos de outros lugares, na Grécia e tudo mais, e vão começar a ficar ricos. Mas eles não eram descendentes daquelas primeiras famílias, então eles não são cidadãos, então vão começar a ter uma briga por causa disso. E aí, esse poder político vai ser ampliado, tá? 2 pessoas vão ser importantes para isso. Um cara chamado Solon e um outro chamado Clístenes. Quem são esses 2 caras? Eles eram legisladores atenienses. Eles participavam das assembleias que faziam leis e, por isso, eles fizeram algumas leis que foram importantes. No caso do Solon, ele criou 3 leis importantes. Primeiro, ele aboliu a escravidão por dívidas. Ele fez uma lei que abolia essa escravidão por dívidas, então os geórgos não podiam mais ser escravizados. Outra parte dessa lei devolvia as terras que eles tinham perdidos. Então, aqueles que estavam endividados tinham as terras de volta.
Por que que eles tinham as terras de voltas? Porque eles trabalhavam na terra e aí eles podiam pagar as dívidas, porque é meio incoerente, né? A pessoa está com dívida e eles vão lá e tiram o sustento dela. Como que ela vai pagar a dívida? Não tem como. Então, as terras foram devolvidas. E ele criou um sistema político baseado na riqueza do indivíduo e não na família. Não que ele descendia daquelas primeiras famílias, mas na riqueza, que a gente chama isso de governo censitário ou voto censitário. Pode participar da política aquele que tem uma quantia de dinheiro ou que ganha uma quantia de dinheiro e tudo mais, tá? Com isso, a vida dos geórgos melhorou bastante. O Clístenes, ele fez outra coisa. Ele ampliou a participação política para todos os homens livres, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, que fossem filhos de ateniense. Isso também vai abrir muito, porque mesmo os pobres podiam participar. Porque todo homem que fosse livre, então ele não podia ser escravo. Maior de 21 anos. Não, então vamos lá. Ele tinha que ser homem, excluía a mulher. Livre, não podia ser escravo. Maior de 21 anos, não podia ser criança nem adolescente. Não existia o adolescente na época, tá, pessoal? Então é só criança mesmo. Que fossem filhos de atenienses, então ele não podia ser estrangeiro. Podiam participar da política. Aí a gente vai chegar nos excluídos da democracia grega, que a gente vai ter alguns excluídos. A mulher, totalmente excluída da vida política. Aliás, na vida política, a mulher, praticamente ela só consegue isso no século XX, tá? Então a gente está falando de milênios de governo sem participação das mulheres. Os escravos eram totalmente excluídos, mesmo porque muitos escravos eram estrangeiros, tá? E os próprios estrangeiros, que até hoje, escravidão hoje a gente não tem, né? Sim, como era na época, a gente não tem. Hoje a gente tem trabalho análogo à escravidão, mas não escravidão em si. E os estrangeiros, que continuam sem cidadania, porque o estrangeiro não pertence à cidade, então ele não pode participar da política, certo? Mas vai melhorar a vida dos geórgos, porque muitos deles vão participar da política, porque eles estão dentro desse esquema aqui. Homem livre, maior de 21 anos, filhos de ateniense, tá? Tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, para ser considerado cidadão. Se ele fosse filho de um ateniense com uma pessoa de outra cidade, ele era considerado estrangeiro também. Então, assim, é muito engraçado. Porque se ele fosse filho de um pai ateniense e uma mãe espartana, ele é estrangeiro nos dois lugares. Isso servia para impedir que pessoas de cidades diferentes se casassem, tá? Eles queriam manter só na vida deles. Vamos lá. Outra coisa muito interessante de Atenas. Para participar das assembleias, era feito um sorteio. Então, os cidadãos não eram eleitos, eles eram sorteados. Então, vou pegar um exemplo. A Bule era um conselho de 500 homens. Então, o que eles faziam? Eles colocavam todos os nomes dentro de um jarro e eles iam tirando 500 nomes. Era sorteado. Isso evita a manobra política que hoje existe. Isso evita a compra de votos, porque ninguém sabia quem ia ser sorteado. E era sorteio, eles acreditavam numa sorte. Sorteio vem na palavra sorte. Então, dependia da sorte da pessoa, se ela ia ser eleita para aquele cargo ou não, tá? Então, eles eram sorteados para participar das assembleias, não era votado, ninguém votava em ninguém. Participavam da eclesia, que era uma assembleia que votava leis, e a bule, que era quem criava a lei. É muito parecido com o que tem hoje, tá? Hoje, quem cria a lei no país é a Assembleia de Deputados, que são uns 500 e poucos deputados, é quase a mesma quantia. Depois que essa lei é votada nos deputados, ela vai para o Senado. O Senado seria a eclesia, uma assembleia de cidadãos, né? Senado vem da palavra senix, né? Senior, os mais velhos, né? No caso, hoje não são os mais velhos, mas em Roma eram os mais velhos, os mais experientes. Já é um número mais reduzido, tem 5. No Brasil é 50 e poucos senadores que decidem se essa lei vai ser votada ou não. Então, é muito parecido a cidadania na Grécia, a política na Grécia com a política daqui do Brasil. Por quê? Porque somos uma democracia, né? Uma república democrática. A gente herdou a república romana e a democracia ateniense. A população
de Atenas era mais ou menos de 450 mil habitantes. Pouco, tá? Bem pouco. Menor, por exemplo, que Campinas, Jundiaí, é uma cidade pequena. Mesmo assim, era uma das maiores cidades que tinha. Dessas 450 mil, só 45 mil era cidadão. Eram os homens livres maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Poucas pessoas. Hoje seria muito maior, porque ia abranger o nascido no Brasil. Ele pode ter pais americanos, mas nasceu no Brasil, ele é brasileiro. E a mulher também. E o adolescente, né? Porque a partir de 16 anos já pode votar. Então, ele já tem uma participação política. Eles deveriam estar inscritos num tipo de bairro chamado demos. Então, é como se eles dividissem a cidade de Atenas em vários bairros, e cada bairro é um demo. Demo significa povo, então é como se fossem vários povos dentro da cidade. Cada povo escolhia os representantes que iam participar da política da cidade toda, tá? Desse termo demo, vem a palavra democracia. Cracia, poder, demo, povo. Então, democracia significa poder do povo. É por isso que eles falam que a democracia surgiu em Atenas. Na verdade, se a gente for ver Roma, Esparta, que tinha as assembleias e tinha eleições, também podia ser considerada uma democracia. Mas o termo democracia, a palavra democracia, ela surge em Atenas, como um poder do demo, um poder do povo. Tá? Qual é a diferença principal entre antes e agora? Antes, ela era uma democracia participativa, tá? Todos os cidadãos participavam. Os 45 mil cidadãos participavam da política. Estavam lá nas assembleias e tudo mais. Hoje, não. Hoje, ela é representativa. Não tem como os milhões de brasileiros participarem da política. Então, o que a gente faz? A gente vota em alguém para representar a gente. Então, ela é representativa, tá? A vida pública girava em torno da Ágora, que era a praça onde eles faziam tudo. A gente estudou na aula passada, no trimestre passado, a Acrópole, que é a cidade alta. E agora a gente vai falar da Ágora, que é a cidade baixa. Toda a cidade grega ela era assim. Ela tinha uma parte mais alta, que era a Acrópole, onde tem o templo principal, onde eles guardavam os tesouros da cidade, onde tinha alguns prédios da política, mas era um lugar pequeno até. E embaixo era onde as pessoas moravam, onde tinham as áreas plantio, e onde tinha a Ágora, que era uma praça. Nessa praça acontecia de tudo. Então, por exemplo, eles faziam comércio, eles discutiam política, eles tinham as aulas, porque os filósofos davam aulas na Ágora. Era onde tinha os teatros, tá vendo? Que o teatro tá aqui, ó, ele tá fora da Acrópole. Essa aqui é a planta geral de Atenas. Tem até um estádio onde tinha os jogos, onde eles faziam os jogos. Aqui é onde participavam das assembleias, biblioteca, tá? Um aqueduto, que era para levar água de um lugar para o outro. Então, era uma cidade bem organizada, certo? Aqui eu tenho a pirâmide, que eu já mostrei para vocês, é só seguir. E tem algumas atividadezinhas aqui, tá? Por exemplo, é a mesma de Esparta. Quem era considerado cidadão em Atenas? Os eupátridas, porém, com as leis do Clístenes, passa a ser todos os homens livres, maior de 21 anos, que fossem filhos de atenienses, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Ideia de democracia significa, vem de demos, né? Aqueles que têm acesso aos direitos políticos, significa poder do povo. E aqui fala do modelo de cidadania, explicar a diferença do modelo de cidadania e o modelo ateniense. Então, assim, por exemplo, hoje todo mundo é considerado cidadão, tá? Hoje a gente não tem exclusão da cidadania, todos são considerados cidadãos. Mulheres são consideradas cidadãos, estrangeiros, eles não são cidadãos porque eles não podem votar, mas eles têm direitos garantidos no Brasil. Por exemplo, um estrangeiro, ele pode vir e ele pode usar um hospital público. Tá na lei garantido que a vida dele é mais importante do que a cidadania. Então, se ele sofrer um acidente, ele vai ser levado para um hospital público. Ele pode, se ele for assaltado, ele pode procurar a polícia. Tem lugar que não pode, tá, gente? Tem lugar que a pessoa não tem direito para nada. Ele é estrangeiro, ele não vai ter direito. No Brasil tem, tá?
Mas considerando aqui, ó, o exercício político, mulheres podem, nós não temos mais escravidão, o estrangeiro não pode, mas se ele for naturalizado brasileiro, às vezes ele mora muito tempo no Brasil, ele consegue se naturar brasileiro, ele vai poder exercer. E aí eu vou falar uma coisinha importante para vocês, para encerrar essa aula. Por que que a participação política ela é importante? Tá? Quando você tem uma participação política, você pode reivindicar direitos para o seu grupo, para você e para o seu grupo. Então, é importante que na política participe a maior parte da população e todos tenham acesso à política. Então, eu vou explicar, por exemplo, vou dar um exemplo. Se os políticos forem todos homens brancos e ricos, o que vai acontecer? Na hora de tomar decisões, de fazer leis, eles vão fazer leis que são melhores para eles, né? Porque se eles fizerem alguma lei para o pobre, por exemplo, vai prejudicar o rico. Então, para não prejudicar eles, eles não vão ajudar o pobre, né? Talvez, se eles votem uma lei que favoreça as mulheres, prejudique os homens. Então, como eles são homens, eles não vão votar uma lei para ajudar a mulher. Vocês entenderam? Por isso que é importante a participação política de todo mundo. Tá? Eu tenho, por exemplo, se eu tiver mulheres na política, eu vou ter leis votadas para as mulheres, porque a mulher sabe do que a mulher precisa. Se eu tenho negros na política, o negro sabe do que o negro precisa. Se eu tenho índios participando da política, como deputados, vereadores, prefeitos, eles vão votar coisas que vão favorecer a eles. Então, quanto mais diversidade eu tiver, melhor para todo mundo, principalmente num país como o Brasil, que é muito grande e é muito diverso. Mas e a criança? A criança não participa. Não pode ser eleita, não pode votar antes dos 16 anos. E para ser eleita é só depois dos 18 anos. E aí, como que fica? Ela não tem direitos? Tem. Lógico que ela tem direitos. Por quê? Porque é necessário que os grupos pensem na criança, tá? E é por isso que eu preciso ter diversas pessoas ali. A mulher normalmente vai pensar na criança, vai exigir que a criança tenha direitos e tudo mais. Então, é importante que tenha toda essa diversidade, que tenha mulheres, que tenha crianças participando. Como que a criança participa? Na escola. Por isso que a gente vai falar de educação. A educação, ela educa para a cidadania. Mas a gente tendo essa aula hoje, vocês vão entender como que funciona a política. E vocês vão ter aula de política dentro da aula de história, de geografia, até de português e outras matérias. Por exemplo, quando a professora de educação física monta um grupo, um trabalho, e vocês têm que escolher o que vocês vão fazer. E vai ser uma votação. Quando na aula de educação física vocês fazem uma votação, vocês estão fazendo política. Né? Quando vocês veem alguma coisa errada e vocês vão lá e reclamam para a direção da escola, por exemplo, olha, aconteceu isso, nós não gostamos. Vocês estão reivindicando direitos, vocês estão praticando política. Então, assim, vocês não podem participar da política do país, da cidade, mas vocês estão fazendo política e vocês estão sendo educados para isso, para que quando chegue lá, com 18 anos, vocês possam saber o que fazer. Entenderam? Então, vocês não estão excluídos da cidadania, vocês estão excluídos da política, mas não estão excluídos da cidadania, não. Vocês fazem parte disso, vocês têm direitos também. Isso vocês aprendem na escola, certo? Por isso que na próxima aula a gente vai falar de educação, a gente vai falar de escola. Vocês vão ver como que a escola lá era horrível, horríveis as escolas da época, certo? Então, ó, beijos para vocês. Tchau, professora. Eu sei que foi pesado hoje, mas qualquer coisa manda lá na Agenda Edu que a Pro responde. Vou mandar todas as respostas para vocês, certo? A apostila passada que eu esqueci, eu mando de novo. Tchau, Sônia. Beijos. Tchau.